Oi, gente! Olá, gente do bem! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, você que está chegando para mais um café com a Lu. E olha, eu tenho aqui, delícia! E olha, gente, olha que coisa mais linda, que delícia! E hoje vocês vão entender o porquê de cada um desses daqui, olha, especialmente você que abusou agora. Quem aí sente que abusou do chocolate, gente? Meu Deus, não? Será que vocês abusaram do chocolate? Como é que estão? Me conte. Olha, hoje o assunto nós vamos falar um pouquinho sobre os efeitos, pós-Páscoa, as pessoas que abusaram da Páscoa, da Páscoa não, né? Do chocolate. Quem aí, a gente sente que está com barriga estufada, com gases. Então nós vamos falar um pouquinho sobre as enzimas, tá? As enzimas, o emocional, como tudo isso afeta, por exemplo, podendo desencadear rosácea, qual a relação da falta das enzimas com a rosácea, a ligação do nosso emocional. Então aí, haja enzimas, né? A gente fala, haja enzimas para digerir tudo isso, as emoções, aquilo que a gente, as nossas escolhas alimentares. Então, se você está se sentindo, olha, estufada, eu recebo mensagens, seja aqui durante, olha, na loja, é comum as pessoas chegarem, Lu, estou com diarreia, Lu, constipação, então é muito comum, até mesmo nos atendimentos, são queixas bastante comuns, Então se você sofre, ora com diarreia, ora com constipação, você come uma banana, por exemplo, se sente estufada, Sente estufada? Ou come alface, tem pessoas que comem alface e ficam arrotando. O que acontece? Por quê? Sabia que o alface é um dos vegetais que a gente pede para evitar durante a semana da limpeza hepática? Por que a gente pede para evitar o alface? Então tem uma explicação do porquê algumas pessoas não conseguem digerir bem o alface, a rúcula, tudo isso tem uma explicação. Quem já faz parte do grupo da limpeza hepática já entende um pouquinho mais sobre isso. Mas se você ainda não sabe do que eu estou falando e quiser fazer parte do grupo que acontece mensalmente, o protocolo de limpeza hepática que nós começaremos agora no próximo dia 8, aí você já pode entrar no link que está aí na bio, acessar, você já vai começar a entender como funciona esse protocolo que está presente aí, em mais de 75 países, já ajudou milhares de pessoas, eu conheci em 2012, As pessoas que começam a praticar a limpeza hepática deixam muitas vezes eram hipertensas, corrige a hipertensão, corrige a glicemia, miomas, endometriose, alergias. Então são esteatose hepática grau 3, que regride. Então tudo isso de uma forma simples, natural e muito rápida, Porque o protocolo da limpeza hepática tem a duração de 7 dias e a resposta já vem ali já durante a semana mesmo, Então se você come feijões, tem gases quando come leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha, fica rotando, Ou tem aquelas fezes que não afunda, que fica boiando, O que será? Sofre com rosácea, azia, E gostaria muito de resolver essas questões. Então, qual a relação disso tudo com as nossas enzimas, Você sabe o que são enzimas, Enzimas. E por que será que nós estamos vivendo aí uma epidemia de pessoas sofrendo com carência de enzimas, Então, é possível conquistar saúde sem as nossas enzimas? Quem aí sabe o que são as enzimas, Então, tem 3 enzimas que eu vou falar aqui hoje que têm ação antidiarreica, anticonstipação, e vocês vão saber quais são, Então, o que são enzimas? Para a gente já começar a entender de uma forma bem simples, tá?
As enzimas são como nós falamos, são os catalisadores, né? Então imagina, se nós colocarmos um pote de açúcar em cima da mesa e deixar ali, não fizermos nada, vai continuar ali. Mas se você colocar aquele açúcar na sua boca, em menos de 10 segundos, aquilo já vai estar se transformando em energia ou você vai já acumular, e isso tudo graças à ação das enzimas. São as enzimas que aceleram os processos, né? Então as enzimas é como se fossem aceleradores, né? Faz com que toda a reação no nosso corpo faz com que ela seja eficiente. E aí vocês vão entender o porquê desta composição aqui, olha, específica, contendo, olha, o abacaxi, o kiwi e o mamão, tá? Qual a relação dessas frutas com as enzimas, né? Então, e hoje o que nós mais percebemos, seja aqui nos atendimentos, nas pessoas que chegam aqui até a loja, são pessoas que estão sofrendo com carência de enzimas. Por quê? Isso tudo depois, especialmente pós-Covid, depois de 2020 e agora com a dengue, dietas muito restritivas em alimentos ricos em enzimas, então as pessoas estão sofrendo com a carência das enzimas. E sem as enzimas, gente, tudo começa a travar o nosso intestino, né? Elas causam já um estrago se nós não tivermos as enzimas. Então nós estamos sofrendo com a carência, né? Seja pelas pessoas que precisaram, né, fazer aqui a inoculação. Então tudo isso gerou uma inflamação no corpo, onde as pessoas estão cada vez mais com carência do básico no corpo, né? Eu recebi a semana passada aqui na loja uma pessoa que, especialmente depois, né, que ela e o marido, eles tiveram já, ele teve uma trombose, vai ter que fazer uso de anticoagulante para o resto da vida, teve um problema sério na visão que não está conseguindo resolver. Então nós precisamos ter esse olhar, gente, para o básico, né, para o básico. Por quê? A falta de enzimas vai gerar o que? Desbiose, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a desbiose no estômago. Você já ouviu falar em desbiose no estômago? Leaky gut, que é a síndrome do intestino permeável, então a carência de enzimas levando a esse processo, né, de leaky gut, e má digestão, né? A má digestão já leva a gente já começa a ter ali carência de enzimas quando a gente tem má digestão. Então as enzimas, elas são como se fossem os rolamentos, né, por onde corre toda a vida terrestre. Não só no nosso corpo elas são extremamente importantes, mas na natureza, né? Então elas como se elas fossem os pedreiros da natureza, né? Elas constroem, mas elas não fazem parte. Então vamos imaginar ali tudo que é produzido na natureza tem ação das enzimas, né? E hoje a gente sabe que ainda muito vai ser descoberto sobre as enzimas, né? Ainda os estudos estão apenas avançando, né? Mas olha, milhares de enzimas são produzidas na natureza e tudo deriva delas, né? Então, a planta, vamos imaginar na natureza, a planta, vamos dizer aqui, né? Eu tenho kiwi, eu tenho mamão, eu tenho abacaxi, então tudo isso captou a energia solar, né? Para transformar em energia química, e aí, para tudo isso chegar aqui como está agora, né? No ponto de ser colhido, né? Nasceu, cresceu, né? Tudo isso foi dependente de enzimas, tá? Tudo é assistido por uma enzima, tudo na natureza, né? Então, a indústria química, vamos dizer assim, não é só um privilégio da indústria farmacêutica, por exemplo. Nós temos essa verdadeira indústria química acontecendo dentro de nós, né? Então, um processo químico na natureza que iria levar ali de 2 a 3 horas, na presença da enzima correta, aquilo ocorre assim, olha, em fração de minutos, de segundos, né? Então aquela plantinha, para ela crescer, né? Ela cresceu graças à presença das enzimas, né? Então
as enzimas estão presentes tanto na natureza como em nós, né? As enzimas estão presentes, sabe onde? Nos processos de fermentação. Então, não existe processo de fermentação se a gente não tiver ali a presença das enzimas. Então, seja para fermentar um pão, um vinho, o vinagre, os queijos, o álcool, tudo isso depende da presença ali das enzimas. Então, enzima praticamente é uma substância que a gente considera até uma substância milagrosa, né, na natureza. Ela é uma proteína, tá? Mas ela, gente, para a gente ter as nossas enzimas, nós precisamos das coenzimas, que normalmente são o quê? São vitaminas, né? Então a enzima ela não funciona se nós não tivermos as vitaminas adequadas. E também tem que ter o mineral. Então veja, para a gente produzir as nossas enzimas, nós precisamos de certas vitaminas e de certos minerais que eu vou falar aqui. Sem eles, nós não produzimos as nossas enzimas. Então toda enzima, para ela ser ativada, ela depende de um mineral específico, que eu vou falar aqui quais são, né? Então, o sabor, como eu falei, seja o sabor aqui, por exemplo, eu tenho aqui o kiwi, o abacaxi, o mamão, tudo isso, gente, tem por trás, olha, o sabor dos grãos, das verduras, das frutas, a cor, o aroma, as proteínas, enfim, tudo isso que dá o valor nutritivo a um alimento, o valor biológico é obra das enzimas, né? Então, se faltar uma enzima, o processo já para, né? Já para. E assim acontece dentro de nós. Então, imagina, aqui eu tenho o kiwi. Para que todo esse kiwi maravilhoso, orgânico, chegasse aqui desta forma, precisou da ação das enzimas, né? E isso está acontecendo dentro de nós. Se eu não tiver também as vitaminas e os minerais necessários, eu não vou produzir tudo aquilo que meu corpo precisa. Aqui no caso é o sabor, é a cor, é o aroma, é o valor nutritivo e dentro de nós. Isso vai se traduzir em quê? Em digestão perfeita, cabelo, pele, unhas, saúde perfeita. Então tudo começa lá. Com as nossas enzimas. Então tudo isso está acontecendo dentro de nós, né? E por que as enzimas são tão sensíveis? Por que tem acontecido cada vez mais as pessoas sofrendo com carência de enzimas? Quem aí já utiliza alguma, já faz alguma forma, já repõe de alguma forma as enzimas, né? Porque nós podemos repor. Mas será que é o ideal? Ou por quanto tempo nós vamos repor enzimas até que o nosso corpo produza? Então, porque as enzimas, gente, elas são muito sensíveis ao pH, ao pH. Então, quanto mais ácido o seu corpo estiver, menos ele vai ter capacidade de produzir enzimas. Então, se a gente tiver ali uma alteração de 0,2 no pH, a gente já não consegue produzir as enzimas necessárias, elas já se tornam ineficientes. E não é só a acidez, o pH. Então, as pessoas estando ácidas, assim, as pessoas no pós-Covid ficaram com o nível de acidez muito aumentado no corpo, o nível de inflamação aumentou no corpo. Então, a gente está vivendo um momento onde as pessoas estão tendo o que a gente chama de síndrome pós-Covid. São diversas alterações que elas não estão conseguindo resolver e muitas vezes o processo começa lá no básico, na digestão. Então estão manifestando alergias que não conseguem resolver, processos, alteração na visão, em todo o metabolismo sofrendo, quando a gente precisa olhar lá para o básico das enzimas, como é que estão, E outra coisa que altera muito a produção das enzimas, gente, é a temperatura. Então imagina, uma pessoa que tem ali um hipotireoidismo, que não está com a sua temperatura adequada, ela já não consegue produzir enzimas, Então, diminuindo ali em 1 grau, a gente já não consegue produzir enzimas. Então, e hoje nós temos uma epidemia de pessoas também com hipotireoidismo, com alterações na tireoide, alterações muitas vezes subclínica, onde elas não têm ainda os exames, não mostram, mas elas têm todos os sintomas
queda de cabelo, unhas fracas, pele seca, né, calcanhar rachado, constipação, né, tudo isso já são sinais de que a gente tem uma alteração ali na tireoide e o problema pode estar lá na carência de enzimas, né, que não está conseguindo ser produzida. Por quê? Porque o metabolismo não está adequado. Então, se você quer saber se a sua tireoide está funcionando perfeitamente, uma das formas, claro, tem análise clínica, tem análise dos exames, mas você pode fazer ali aferir a sua temperatura durante 5 dias e ver em quanto está. Eu tenho ele descrito aí como fazer, tanto aqui no Instagram como no YouTube. Você põe lá teste da temperatura. No YouTube o canal é Nutrir com Gratidão. Se você ainda não me segue lá, você pode fazer esse teste, ou escreve aí, Lu, eu quero fazer o teste da temperatura, né? Aí eu explico direitinho, né? E aí, gente, nós temos, lembra que eu falei que para a enzima ser ativada, nós dependemos de minerais? Eu vou falar quais são esses minerais, que são os ativadores das enzimas, né? Mas antes a gente tem que falar um pouquinho. Vocês já ouviram falar em disbiose do estômago? Disbiose intestinal é mais comum, não é mesmo? As pessoas ouvem com mais facilidade, né? Ah, eu estou com disbiose no intestino, mas você pode ter uma disbiose começando lá no estômago, né? Que está ligado com a digestão. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que sente que fermenta quando você come, estufa, forma gases, você provavelmente está produzindo um gás chamado acetato de metila, é um gás, tá? E esse gás é o que pode desencadear uma rosácea, por exemplo, faz você acordar com azia, acordar no meio da noite. É um gás, gente, que normalmente as pessoas pensam que é o ácido clorídrico que volta, né? Quando sente azia. Mas não, gente, é esse gás chamado acetato de metila, que é possível medir ele também. Ah lá, a Joana, quero fazer o teste da temperatura. Isso, Joana, depois você me deixa aí pra mim ou me envia aí no direct que eu envio pra você fazer esse teste, tá? E aí, gente, esse gás que volta, chamado acetato de metila, né, ele sem esse gás também, na presença dele, a gente não produz as enzimas, né? Então, se você não tem uma digestão eficiente, isso já indica que está tendo ali falta de enzimas, né? Então, vai ficar mais difícil você digerir. E quem que vai digerir a comida que você está comendo? É exatamente as bactérias, vai sobrar alimento para as bactérias, para os vírus, para os fungos. Por quê? Porque você não está conseguindo digerir, então tem que vir ali a ação de um micro-organismo para dar conta daquilo que não deveria estar ali parado, né? Que começou ali. Então, aonde aparece a cândida, a candidíase de repetição, o Helicobacter pylori, os vermes, parasitas, vai sobrar alimentos ali para eles, né? E aí, gente, somado a isso, a gente tem o quê? O cruzamento de genético. Então, esse cruzamento que o humano, né, que os homens começaram a fazer com as nossas sementes, por exemplo, para ficar uma semente mais resistente à praga, isso também já vai dificultar para a gente digerir e para a gente produzir as enzimas para digerir aqueles alimentos. Por isso que a gente fala para evitar, especialmente na semana da limpeza hepática, por exemplo, os alimentos transgênicos, né? Isso deveria ser sempre, mas hoje está difícil você se libertar totalmente, porque os alimentos industrializados, todos eles são com sementes, na maioria das vezes, milho transgênico, trigo é transgênico, com exceção dos orgânicos, tá? Os orgânicos não pode conter nada transgênico, né? Então, aí somado a isso tem a questão do estresse, né? O estresse, que é muito importante, né? Somado a esse melhoramento genético, veja, tudo vai se somando e vai contribuindo para que a gente não consiga produzir as nossas enzimas, né? E por que é tão importante a gente ter enzimas? Bom, já falei um pouquinho, né? Para a gente ter uma digestão eficiente,
para eu nutrir a minha célula, para eu nutrir o meu cabelo, fazer ele crescer, ter uma pele boa, uma pele bonita, sem rosácea, por exemplo, eu preciso ter a ação das enzimas, né? E o que mais atrapalha, né, a ação delas, além de tudo isso que eu já falei aqui, a carência dos minerais importantes, que são eles, olha, o zinco, o ferro, o selênio e o magnésio. Então, nós precisamos desses cofatores para produzir as nossas enzimas. Então, não são minerais importantes somente para manter a minha imunidade, né? Tem minerais aqui importantes para a ação da tireoide, né? O magnésio importante em mais de 350 funções no nosso corpo. Mas veja, sem esses minerais a gente não produz as nossas enzimas, são cofatores. Então, zinco, ferro, magnésio e selênio, tá? Que por sinal são minerais importantes também para a saúde da tireoide, né? Então, e a gente percebe que o que está acontecendo, né? Nós passamos a delegar a nossa saúde para o outro, para o profissional, para o médico. Então a gente praticamente não ouve mais aquela voz interna que fala com a gente a todo momento. Então tem pessoas que nem percebem que a digestão é lenta, né? Que sofre com estufamento, com gases, ou que não vai ao banheiro como deveria, porque a pessoa parou de ouvir os sinais que o corpo manda a todo momento, né? Então, aí pensando, será que eu preciso então repor enzimas? Olha, gente, enquanto você não conseguir produzir as suas enzimas, nós podemos sim repor, e eu vou mostrar aqui uma das formas que a gente tem de repor as enzimas. Mas o ideal é que a gente entenda o que está acontecendo com a gente, com o nosso corpo e ofereça condições para que ele próprio produza as suas enzimas, né? Então, começando pelos minerais, não deixando faltar zinco, ferro, selênio e magnésio, né? Que aí isso já vai gerar uma má digestão. Aí as pessoas comem carne, não digerem a carne, né? Por quê? Porque tá faltando, além das enzimas, né? Ela não tem a acidez necessária para digerir, mas ela também não está digerindo o carboidrato. Então, às vezes, a pessoa não digere, não é somente a carne, é o carboidrato que ela não digere, que começa a fermentar ali, né? E vai fermentar lá no intestino delgado, né? Tudo isso pela falta de uma enzima, por exemplo, chamada amilase. A amilase é a enzima que vai digerir, começar a digerir, né? Tanto lactose, a gente precisa da enzima, né? Quem não conhece a enzima lactase, né? Já ouviu falar, eu preciso tomar a enzima lactase porque eu não produzo a lactose, a enzima lactase, né? Que vai digerir o açúcar do leite, que é a lactose, né? Então, gente, tudo isso... para a gente digerir até mesmo uma fruta, a gente precisa, né, das enzimas. Agora, o que está acontecendo? As pessoas estão ingerindo excesso também de frutose, né? E isso também não é bom para as nossas enzimas. Por exemplo, se eu tomar muito suco de frutas, isso também não vai ser bom para minhas enzimas, né? A banana é uma das frutas que na semana da limpeza hepática também tem uma certa restrição, porque as pessoas já estão com problema na vesícula, né? A vesícula preguiçosa, problemas ali no fígado sobrecarregado, e a banana por si é uma fruta que ela já predispõe, por exemplo, se a pessoa já tem ali uma síndrome fúngica, candidíase de repetição, infecções de repetição, cistite de repetição, tudo isso com a banana, que ela já vem muitas vezes com um fungo chamado malacésia, tá? A malacésia é o que desencadeia aquela micose chamada pano branco. Então, quem tem essa predisposição já para síndrome fúngica, para cistite de repetição, é uma fruta que deve ser evitada. Por isso, nós vamos falar aqui o porquê dessas frutas, né? Aqui o que contém cada uma delas e por que priorizar muitas vezes uma fruta que não é tão rica em frutose. Claro que em alguns momentos, gente, não vai ser isso que vai comprometer, mas aquela pessoa que só come a banana todos os dias e não
não varia, né? Especialmente se ela já tem, né, histórico de fungo na unha, candidíase, né, cistite de repetição. Então é uma fruta que a gente já deveria evitar, tá? Tem pessoas que comem banana durante 3 dias e já percebe que na unha já manifesta ali aquele fungo na unha. Não sei se alguém aqui já passou por isso, mas comece a observar. Então eu sempre falo para as pessoas ficarem atentas ao que o corpo está falando quando ela come determinado alimento. Então, se você começar a prestar mais atenção no seu corpo, você vai ver que ele está o tempo todo falando. Você vê, essa pessoa, ela conseguiu perceber que quando ela come banana durante 3 dias seguidos, ela já manifesta aquele fungo ali na unha. Então, quer dizer, ela já está mais conectada com o seu corpo, né? Então, quais são os 3 tipos de enzimas principais? Olha, nós temos as lipases, que irão digerir a gordura, os lipídios, a amilase, que já começa aqui na boca, na mastigação, por isso a importância da gente mastigar os alimentos, que já começa a digestão do amido, e as proteases, que vão digerir as proteínas, né? Então, por onde que eu vou começar? Bom, primeiro você vai observar, você tem muitos sintomas? Você tem já diagnóstico de gastrite, algum tipo de gastrite, refluxo, né? Essa disbiose que eu falei, ou seja, essa comida que fermenta, você sente que quando você come, esse alimento fica tempo parado, em 1h30, gente, o alimento já deveria ter o estômago esvaziado. Ah lá, Joana, meu filho tem pano branco e não tem jeito de cura. O que pode estar fazendo para tratar? Então, começar por aí, sabe, Joana? Precisaria de alguém para né, acompanhá-lo e investigar o que mais que ele está fazendo, que está contribuindo, porque provavelmente se ele tem, né, esse pano branco, ele tem uma disbiose que pode ter começado no estômago, então ele pode não estar produzindo ácido clorídrico suficiente, que é o que eu vou falar agora, né? E aí ele já tem uma disbiose de intestino também. Então, tudo isso vai comprometer e aí se ele come um alimento que favorece, né, como é o caso da banana, isso em algum momento para ele deveria fazer esse controle, né, até que consiga. E claro, nós temos estratégias naturais também que tratam os fungos. É algo que tem que ter muita paciência, tá? Porque os fungos, eles são os mais difíceis assim da gente conseguir realmente estabilizar, porque tem muita relação também com o nosso emocional, como você vai ver aqui agora, olha. Então, gente, no caso dele, se ele não produz o ácido clorídrico, então precisaria começar repondo esse ácido clorídrico, né? E aí a gente pode tanto manipular, né, o cloridrato de betaína e tomar nas refeições, que é para acidificar esse estômago. Tem alimentos também que contribuem para isso, tá? Começar o dia tomando um copo de água com limão já vai ajudar, tá? Mas dependendo de como ele está, tem o teste do ácido clorídrico também que pode ser feito. Eu tenho ele aqui no Instagram também, como fazer esse teste para ver como está a produção de ácido clorídrico. E tem testes também, exames que são feitos, mas não é todo local que faz. Você testa os gases, tanto esse gás que eu falei, né, agora no início, são 4 gases que você pode testar. Então você vai ver se tem desbiose no estômago, no intestino, tá? Mas uma forma mais simples de você fazer esse teste é fazer o teste com o bicarbonato, tá? A gente também consegue, de uma forma mais caseira, saber se você está produzindo ou não o ácido clorídrico. E aí, bom, para quem precisa repor, eu preciso repor as enzimas. Então, uma das formas é você melhorar, olha, o pH do estômago. Como eu falei, olha, nós precisamos ter um pH ideal, né, para que a gente consiga digerir. Então, esse é uma das estratégias que a gente pode utilizar, olha, chama pH gastric. E aqui eu tenho os minerais necessários para a gente formar as nossas enzimas.
Então, magnésio, molibdênio, aqui tem o extrato de alcaçuz, o aloe vera, o boldo, a cúrcuma, né? Ele também é enriquecido com os florais. E aqui, gente, eu tenho a frequência do fígado, da vesícula, né, do estômago, do baço e do pâncreas saudável. O que é a frequência, Lu? Tudo no universo é dotado de uma frequência, de um número, né? E os nossos órgãos também têm essa frequência, esse número. E aqui eu tenho a frequência de cada um desses órgãos. Então é como se eu estivesse enviando informações para que o meu corpo produza aquilo que ele precisa. Então essa é a diferença de quando você toma, por exemplo, um medicamento, que ele não vai lá e vai tratar, né? Por exemplo, quando você toma um bloqueador de ácido, né, um omeprazol, você está simplesmente bloqueando a produção de ácido no estômago. Agora, quando você utiliza um frequencial como esse, você está dando a informação para que o seu corpo produza corretamente aquilo que ele precisa, né? Então, esse é um dos que a gente pode orientar, tá? Meus netos comem banana aquecida com óleo de coco e canela todos os dias. Então, Marta, é excelente, assim, tudo depende. Por exemplo, é uma criança, né? Não tem problema com fungo, não tá com nenhum tipo de micose, nenhum tipo de fungo, não tem problema comer a banana cozida, né? Então, a gente sempre fala, nenhum alimento é ruim para todo mundo e a todo momento. Então, às vezes, tem certas pessoas que por um período seria bom, né, deixar aquele alimento por um período até que o próprio corpo dela restabeleça a saúde. Mas em uma criança que está em fase de crescimento, né, não tem problemas com fungos, não tem por que a gente tirar um alimento como esse, entendeu? Uma banana aquecida com óleo de coco, canela, olha que maravilha, né? Então, excelente. Não vai ser ruim, Marta, como eu falei, a menos que já tenha, por exemplo, já tenha esse pano branco, já tenha micose, né? Aí sim, a gente vai avaliar melhor os alimentos para indicar quais seriam os melhores, deixar por um período e depois a gente reintroduz. Mas se não tem nenhuma questão como essa, não tem por que restringir a banana, tá? E aí, gente, então esse aqui, tanto ele vai ter a indicação, olha, para quem tem histórico de gastrite, de refluxo, até mesmo úlcera, intoxicação no fígado, azia, então ele vai equilibrar o pH do nosso estômago, tá? E aí, como que eu vou saber se eu tenho, por exemplo, a falta do ácido clorídrico? Aí eu não fiz o teste e eu quero saber se eu tenho. Você come banana e sente que estufa? Então essa já é uma indicação, Marta, por exemplo. É uma criança, talvez não vai saber falar, mas se é um adulto que percebe que come uma banana e já sente que está ali estufando, já é um sinal de que está faltando ácido clorídrico, né? Você tem gases, fica arrotando, né? Então ou você faz o teste, ou você já começa, por exemplo, eu vou reduzir esses carboidratos, por exemplo, essa frutose, eu vou substituir por uma outra fruta, né, que não tenha tanto carboidrato. Então, é uma estratégia, né? Então, isso significa que já não está digerindo o quê? Os carboidratos, são eles que estão fermentando, né? E às vezes falta enzimas para digerir o carboidrato, falta enzimas para digerir a gordura. É por isso, mais uma vez, que na semana da limpeza hepática a gente orienta, olha, se for comer a banana, comer cozida. Por quê? Porque as pessoas já não estão conseguindo digerir por falta de enzimas, por falta de acidez, por falta de ácido clorídrico, né? E aí nós podemos repor, você pode até comprar as enzimas, né? Tem a pancreatina, que vem ali as 3 enzimas, a amilase, a lipase, a protease. Mas a gente prefere, por exemplo, utilizar enzimas vegetais, tá? Que aí você não tem risco, tá? Porque as enzimas, por exemplo, a pancreatina, se você não souber dosar, tem pessoas que passam mal, então não é uma coisa que você pode ir tomando enzimas e que você não vai ter nenhum efeito colateral, não é assim. Agora, diferente de você utilizar
por exemplo, o corpo reconhece, ele está em sintonia com a nossa frequência, então é diferente. E você, por exemplo, aqui tem um outro aqui que eu tenho as enzimas também, que eu vou mostrar para vocês. Mas aqui eu tenho de uma forma que o nosso corpo reconhece, ele vai absorver de acordo com a necessidade, né? Já uma pancreatina, que você pode até encontrar aí, comprar, nem sempre as pessoas, não é todo mundo que se sente bem com elas, né? Então as enzimas vegetais, presente aqui, olha, como eu vou mostrar para vocês, né? Oi mãe, presente aqui, olha, no abacaxi, no kiwi, no mamão, são enzimas mais gentis com o nosso corpo. Então a gente pode incluir as enzimas vegetais sem medo, né? Ela não vai oferecer um risco, né? E aonde que nós encontramos então as enzimas vegetais? Tanto a gente pode mandar manipular essas enzimas, né? Você pode até encontrar elas já prontas, mas nós temos aqui, olha, na natureza, por exemplo, o kiwi, gente, olha, esse kiwi aqui maravilhoso, orgânico, olha, ele tem a enzima chamada actinidina, né? Ela tanto é uma enzima excelente para quem sofre com diarreia, como para quem sofre com constipação. Então, olha que maravilha. Então, tanto pessoas que estão sofrendo com diarreia ou com constipação, o kiwi vai ter a enzima que vai ajudar, né? Então, ela também, essa enzima, gente, que nós também podemos manipular, né? Ela é excelente para quem tem intolerância ao glúten, né? Aquela intolerância não celíaca, né? Então, essa é uma. A outra, gente, é a bromelina, né? Quem já ouviu falar, né? Que o abacaxi ajuda na digestão da carne, aquelas pessoas que comem um churrasco e sente que pesa no estômago, não consegue digerir a proteína animal, ter, por exemplo, sempre a enzima presente aqui no abacaxi vai ajudar na digestão. É chamada então a enzima bromelaína. E sabe onde está essa enzima, gente? Lá no miolo do abacaxi, né? Naquela parte que normalmente a gente descarta, né? Então, olha, ela é antidisbiótica, vai ajudar no intestino, ela é bactericida, viricida, fungicida, analgésica, anti-inflamatória. Gente, tem muitos estudos, né, a partir desta enzima aqui. Olha aí quantas pessoas sofrendo com dengue, com virose, né? Se incluísse as enzimas naturais aqui presente, né, no dia a dia, né? E aí, fora isso, o que nós temos? Por exemplo, esse aqui, olha. Então, todas essas enzimas, olha, nós temos aqui no DigePower, né? Além disso, nós temos os aminoácidos necessários, porque como eu falei, tudo depende das vitaminas, dos minerais para a gente produzir as nossas enzimas. Então, aqui, gente, olha, eu tenho arginina, histidina, isoleucina, leucina, são, olha, todos os aminoácidos essenciais, tirosina, e eu tenho o extrato do abacaxi, né, e da papaya, que é o próximo que eu vou falar agora, né, que é o mamão. Aqui eu tenho os florais e também tenho a frequência, ou seja, a informação das nossas vias biliares, do duodeno, do estômago, do fígado e do intestino, ou seja, eu estou dando informação para o meu corpo de como é ter um intestino perfeito, as vias biliares perfeitas. Isso é informação. Tudo no universo é dotado de energia, que é a informação, e a matéria. Então aqui eu tenho a parte energética, né? Para vocês entenderem, às vezes tem pessoas que têm dificuldade de entender o que é essa parte frequencial, essa parte energética. Imagina que eu consigo pegar o meu celular agora e mandar uma mensagem. Nesse mesmo momento que eu envio a mensagem, ela chega lá no Japão. Como que ela chegou, essa mensagem, lá no Japão? Quando eu passo na cancela, no pedágio, e eu passo lá pelo sem parar, como que aciona essa cancela? Sabe que eu paguei? Por conta dessa frequência, dessa energia. Entendeu? E isso é o que está em nós, em cada órgão, né? E é o que faz a diferença. Porque quando eu utilizo, por exemplo, eu como esse kiwi ele tanto tem a parte
física do kiwi, mas ele também tem a frequência do kiwi, a energia do kiwi, que o meu corpo reconhece. Os órgãos que precisam daquela frequência vai reconhecer esse kiwi. Diferente de quando eu ingiro uma cápsula feita no laboratório, um medicamento, uma droga, um suplemento, somente com a parte química. Muitas vezes o meu corpo não reconhece, porque não tem a frequência que o meu corpo precisa, né? Então, essa é a diferença. E aí, para quem que então esse aqui vai ser interessante? Olha, para quem sofre com prisão de ventre ou que está com diarreia, colite, gases, gastrite, facilita a eliminação das toxinas e das gorduras. Então, é uma ação uma ação bem ampla, né? Qual outro lugar que eu posso encontrar essas enzimas, Lu? Bom, você já falou do abacaxi, você já falou do kiwi. Você sabia que no mel cru, o mel que não é pasteurizado, ele também é uma rica fonte de enzimas? Você vê? Então ali nós temos a alfa-amilase, né? E a invertase, são várias enzimas para já digerir aquele carboidrato. Então muitas vezes as pessoas têm medo de consumir, por exemplo, o mel. O mel, nossa, o mel vai subir a minha glicemia. Ela tem medo do mel, mas ela não tem medo do pãozinho lá da padaria, né? Então o mel, gente, ele já vem com tudo aquilo que o nosso corpo precisa para digerir. Então se ele for cru, tá? Então o mel puro, o mel de qualidade, ele vai ter as enzimas para que o meu corpo já faça a digestão daquele mel. Olha que maravilha! Então, gente, bom dia, gente. Quem chegou aí, bom dia. Então, gente, é isso, olha, o mel, que maravilha, né? Quem aí consome mel? Eu na minha casa não falta mel, própolis, geleia real, tudo que a abelha produz faz parte da minha vida já há mais de 20 anos, né? Já falei para vocês a minha história aqui com própolis, né? Quantos anos tem? Mais de 30, né? Então, gente, nós podemos tanto prescrever as enzimas, né? Nós temos ela aqui já pronta, nós podemos também manipular, né? Tudo isso vai ajudar em todos esses quadros que eu já falei para vocês. E a outra enzima, gente, muito importante é a papaina, né? Que está presente aonde? Aqui, olha, no mamão. Então, olha que bacana você começar, né, o seu dia incluindo uma dessas frutas aqui. Então, aqui, olha, o abacaxi, né? Eu vou ter a enzima, o kiwi, a actinidina e o mamão, que eu vou ter a papaina, né? Então, se você quer melhorar a sua digestão, inclua essas frutas aqui, né? Inclua no seu dia a dia, vai variando, não precisa ser todas elas todos os dias. Aqui eu coloquei para mostrar para vocês, né? Então, essas três enzimas, olha, a actinidina presente no kiwi, a bromelaína, a papaina, tem ação antidiarreica e para constipação. Então, hoje, quantas pessoas estão aí sofrendo, ora com constipação, ora com diarreia, ou só tem um, ou só tem o outro. Então, incluir essas frutas, gente. Por quê? Vocês viram que eu falei que as enzimas, elas são sensíveis à temperatura? O que acontece, gente? As enzimas, elas só sobrevivem quando o alimento está cru. Então, todo alimento cozido não tem enzimas. Então, pessoas que não comem, né, frutas, verduras e legumes não estão oferecendo para o seu corpo as enzimas necessárias. E aí, ou ela vai ter que comprar, né, as enzimas, como eu falei, ou vai ter que comprar, ou vai ter que suplementar, né? Então, por isso que é importante a gente fazer a ingestão dos alimentos crus, porque só no alimento cru a gente tem enzimas. Meu neto tem muita dificuldade para fazer cocô. Quando faz, machuca o ânus. Ele come muito arroz com feijão e farinha de mandioca. Está precisando de uma consulta com você, Lu. Então, exatamente, essa é uma alimentação que não está contribuindo. Então, veja onde está começando aquele pano branco. É ele que tem o pano branco que você falou? Veja onde está começando. Quer dizer, eu não sei se é uma criança, tá? Mas olha, comendo arroz, feijão, farinha de mandioca, gente,
ele não vai conseguir sair desse quadro. E aí sim o intestino vai ficar preso, é desbiose no intestino, é desbiose no estômago e é o pano branco, né? Que é essa micose. Então, veja como às vezes a questão começa lá, né? Nas escolhas alimentares. Então, gente, uma informação, é muito difícil alguém que não produza enzimas, tá? O nosso corpo, ele é dotado para produzir enzimas, tá? Então, a menos que a pessoa tenha um problema genético, tá? E aí, gente, as enzimas, elas são produzidas tanto no próprio intestino, tá? Como nas glândulas. O pâncreas produz as enzimas, por isso que quando a pessoa não produz, a gente manipula, né, ou prescreve a pancreatina. Mas como eu falei, não é todo mundo que se dá bem com essa pancreatina que você externa, de uso externo. Por isso que as enzimas vegetais, gente, sempre vai ser a melhor estratégia. Elas são mais gentis, o nosso corpo reconhece melhor, né? Lá, Marta, estou amando fazer isso, a ingestão de alimentos crus. Então, Marta, é isso? Talvez você já tenha percebido essa melhora, inclusive na digestão, né? Por quê? Porque você está ali dotando, você está oferecendo para o seu corpo as enzimas, né, necessárias para a vida, né? Então, gente, o que acontece? Olha, o que acontece na nossa sociedade? Por que está acontecendo essa falta de enzimas? A primeira coisa, a desbiose, né? Então, a desbiose lá no intestino é uma das causas. E a segunda causa, gente, é o estresse. E agora a gente tem que falar um pouquinho de como o emocional também afeta a produção das nossas enzimas, né? Então, tudo isso começa muitas vezes lá na barriga da mãe, né? Porque o nosso corpo, gente, ele é formado, todo o nosso corpo ele é formado por 3 camadas de células. Então, a primeira delas é chamada de o ectoderma, tem o mesoderma e o endoderma. Nós não precisamos gravar esses nomes, tá? Isso a gente estuda muito na nova medicina germânica. Por quê? Cada manifestação que a gente tem no nosso corpo vai estar ligado a uma dessas 3 camadas embriológicas que derivam todos os nossos órgãos. E aí, para cada camada dessa, nós vamos ter um sentimento envolvido. Mas vocês não precisam gravar esses nomes. Mas olha, o ectoderma está ligado com o nosso pensar, tá? O mesoderma, que é a parte de músculos, que está ligado aos nossos músculos, está ligado ao agir. E o endoderma ao sentir. Então tudo, olha, pensamento, sentimento e ação está a todo momento conversando com os nossos órgãos, conversando, né? Então, e de onde vêm as enzimas? As enzimas vêm justamente lá do endoderma. E o endoderma está ligado ao sentir, né? Então, gente, já perceberam que o sentimento, ele comanda também as nossas enzimas, né? E qual é o sentimento que pode escravizar? Então, tem qualquer tipo de pensamento ruim, gente. Então, se você fica com um pensamento repetitivo, aquele pensamento, né, seja de culpa, que está a todo momento escravizando, seja um sentimento de vergonha, né? Tudo isso, gente, por algo que você fez no passado, vamos dizer, às vezes não é nem algo de agora, mas um pensamento que está ali te consumindo a todo momento, você pode estar prejudicando a produção das suas enzimas. Então, olha como que as emoções, elas conversam com a gente a todo momento, né? Então, a gente não vai produzir enzimas enquanto a gente ficar num papel de autossabotagem, de autodestruição, né? Então, a gente precisa olhar para essas questões, né? A culpa é algo que está presente na sua vida? Você se sente culpada o tempo todo, né? E qual é o outro sentimento que aprisiona? A raiva. Gente, a raiva, ela não vai afetar somente o fígado, né? Que nós falamos que a raiva tem ligação com o fígado. Não, ela vai afetar também a produção de enzimas. Então, você é uma pessoa que sente muita raiva? Com que frequência você sente raiva, culpa,
né? Então nós precisamos saber que todos esses sentimentos estão afetando, né, não só a produção das enzimas, mas todos os nossos órgãos, a nossa imunidade. Então a gente precisa trazer essa responsabilidade quando eu faço um atendimento, né, quando eu converso aqui com os clientes, eu sempre me interesso pelas emoções. Eu sempre quero saber como que estão as emoções, como que a pessoa está lidando com a vida, como que ela vê os problemas, porque, gente, problemas a gente tem mesmo, todos nós. A gente não vai passar um dia sem um problema. A questão é como eu estou lidando com esses problemas, né? Então, gente, esta é a terceira causa, né, da falta de enzimas, os sentimentos. Alguém já tinha parado para pensar sobre isso, que os sentimentos também afetam a produção não só da nossa imunidade, mas também das nossas enzimas? Então veja, a primeira é a falta de nutrientes. Vocês viram aí quantos nutrientes são necessários, né? Os minerais necessários. A disbiose é uma das coisas que está por trás da falta de enzimas, né? E o terceiro, que seria na minha percepção talvez o primeiro, porque sempre as emoções vêm antes, né? Então o emocional sempre vem em primeiro lugar na nossa vida, porque as emoções são algo, são sentimentos, né, que a gente pode traduzir, algo que a gente sente sem usar o raciocínio lógico, simplesmente você sente, você não comanda, então ele vem em primeiro lugar. E outra coisa que atrapalha aí muito a produção das enzimas, gente, é o medo, né? Então, tanto sentimentos de culpa, de autossabotagem, de não merecimento, mas um medo instalado nas pessoas, né, vai afetar a saúde do pâncreas, que vai produzir lá as enzimas, vai afetar as glândulas salivares, né? Tem pessoas que já ficam com medo, a saliva seca, né? Então, veja como tudo está ligado, né? Então vai paralisar também o nosso sistema imunológico, né? Então todas as nossas células de defesa, né? E aí, gente, tem uma outra questão. À medida que a gente vai envelhecendo, também a gente vai perdendo, né, essa capacidade de digestão, de produção de enzimas. Então é natural também ir diminuindo essa produção. Então, por isso que a gente precisa priorizar os alimentos, especialmente para os idosos, né? Para que eles consigam ali produzir as enzimas, ou nós vamos suplementar. Isso aqui é excelente para os idosos, tá? Por quê? Porque muitas vezes eles já não conseguem, né, ter ali a alimentação como deveria, às vezes não tem apetite suficiente, né? Então, gente, nós podemos, como eu falei, nós podemos manipular a bromelaína, a papaína, a actinidina, você encontra até pronta já. Mas nós precisamos também pensar no ácido clorídrico, que também é uma forma de você repor ali as enzimas, né? Então, gente, hoje eu quis trazer um pouquinho, falei bastante, né, da parte nutricional, mas eu queria deixar para vocês essa mensagem de como as emoções afetam, inclusive, as nossas enzimas. Então, será que você não está com aquele problema digestivo, aquele problema que não se resolve, come algo, estufa, né, está produzindo muitos gases, mas será que a questão não está lá no seu emocional? Alguma coisa que você está ali remoendo, que você está ali constantemente com aquele sentimento? Então vamos ter esse olhar mais atento, sabe? Para as nossas emoções e saber que a gente pode sim estar no comando. Então, quando eu percebo que está vindo um sentimento, um pensamento, eu mesma já mando um comando para o meu cérebro. Olha, eu não quero ter esse tipo de pensamento, sabe? Você cancela aquele pensamento. Por quê? Eu sei o quanto tudo isso vai afetar a nossa saúde digestiva. Então, gente, olha, hoje eu tenho aqui um chazinho, tá? Que você pode aí, né, variar de acordo com o que você tem aí na sua casa. Aqui hoje eu tenho a melissa, a camomila, tá? Então começar o dia, olha, incluindo os ovos. Aqui eu tenho esse ovo orgânico, né? Aí você escolhe as frutas que
que irão contribuir para produzir as suas enzimas. Então, de uma forma simples, você já consegue, né, trazer aí mais nutrição, trazer as enzimas necessárias e começar a mudar esse quadro, né? Porque deve ser horrível sentir, né, aquele estufamento, gases, né? Se você come, como eu falei, determinado alimento, sente que está estufando, você já vai saber que está faltando ali enzimas digestivas e ácido clorídrico. Tá bom, gente? Então, olha, adorei estar aqui com vocês, espero que tenha sido útil e que vocês possam também compartilhar com outras pessoas que às vezes estão sofrendo com constipação, com diarreia, ou aquela pessoa que fala, nossa, tudo que eu como fica parado, não tô digerindo bem, às vezes já passou por diversos profissionais e não falou o básico, né? Algo simples que a gente pode aí incluir no nosso dia a dia. Tá bom, gente? Foi um prazer ter vocês aqui, mais essa terça-feira no Café com a Lu. Adorei. Beijos e até breve, gente. Até. Fiquem com Deus.